Nelson, somente crer, pastor Afonso Lutemburgo. É bem-vindo à plataforma. Aleluia. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos por estarmos em tua casa com os teus filhos para um encontro contigo e pedimos, venha nos encontrar em nossas necessidades, respondendo nossas perguntas, dando-nos a solução daquilo que não podemos solucionar. Mas o Senhor é e tem a solução. O Senhor é o caminho e está nos conduzindo para a eternidade. Fala conosco sob a unção do teu Espírito. Nós pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Estando de pé, vamos fazer esta leitura que foi anunciada. São João 17, 15 até 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Deus nos viu aqui nesta noite, todos vocês e a mim. Há um tempo não sabíamos, mas veio a hora. Por convite, permissão do vosso pastor, estou neste lugar, ocupando esse espaço. Trago a saudação da igreja lá em Cascavel a todos vocês e também da minha família. Mas, como foi mencionado, vamos ao que é importante ou mais importante. Nunca é demais falarmos da verdade. E lendo esses versículos, versículo 17, nesta oração sacerdotal, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas vamos ler vários versículos, mas na mensagem Deus é identificado pelas suas características. Em parte do parágrafo 13, o profeta diz assim: agora o esforço. A coisa é isto: nós queremos saber o que é verdade. Queremos ou não queremos? Então ele diz, nós queremos saber o que é verdade. Agora, quando se fala de características, aí é aquilo que mostra a diferença entre uma coisa e outra. Características de Deus. Então, esses versículos lidos, todos nós conhecemos. São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Pilatos, quando se deparou com Jesus Cristo, versículo 37 e 38, São João 18, 37 e 38. Pilatos, pois, disse-lhe logo, tu és rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Agora, não quem será da verdade, quem é da verdade. Você sempre foi da verdade, eu sempre fui da verdade. Aí ele diz, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, o que é a verdade? Agora o profeta diz, nós queremos saber o que é verdade. E aí, quando ele disse o que é a verdade, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Mas, pensando nisto, nós queremos conhecer a verdade. Não é só queremos, é necessário que conheçamos a verdade. Nunca foi tão necessário como agora. Tá? Agora, veja, em São João 14, versículo 6, Jesus, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ali ele disse, a tua palavra é a verdade. Logo ele diz, quem é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade. Isso deve ser guardado por nós, não quem será. Quem é, sempre foi, é e será. Agora, nós vamos observar nas Escrituras, em São Tiago, capítulo 1 e versículo 18, nós encontramos o seguinte, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Agora vai ligando suas criaturas, quem é da verdade, gerado segundo a sua vontade. Irmão, quem está nesse programa de Deus, não sai. Porque quem está foi Deus que colocou, e Deus não vai tirar do seu programa. Então, falando a diferença, características, lembramos do último livro do Velho Testamento, Malaquias 3, versículo 18, a Bíblia diz, então vereis outra vez a diferença. Mas se então vereis a diferença, essa diferença já existe hoje, mas ela já vem de lá, do que ele está falando, daquele dia que ele fará. Aí ele diz, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que o não serve. Então, mas essa diferença já está aqui. Mas vamos observar, quando no Evangelho de São João, no capítulo 1, nós observamos, no versículo 12 e 13, São João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim, mas a todos quantos o receberam, os seus para quem ele veio não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Agora, segundo a sua vontade,
Eu gosto de 2 Timóteo, no capítulo 1, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, e versículo 9 e 10, no 9 ele diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Irmãos, nós temos que pegar a Bíblia do real sentido. Real sentido. Então ele diz, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. O irmão mencionou antes lá, Romanos 8, segundo o seu decreto. É isso? Agora vocês têm que entender, existe um programa, um decreto, um propósito de Deus que ninguém expressou muito forte isso aqui. Quem vai mudar isso? Quem acusará? Quem fará isso aqui? Ó? Segundo o seu propósito e graça, sem mérito, sem graça. Veja bem, que nos foi dada em Cristo Jesus quando... Ontem, no ano passado, não, antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, ele nos viu no nosso viver, ele nos viu aqui nessa noite. Então ele diz assim, veja, em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E agora no versículo 10. E que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo. O que é que ele fez? Aí ele diz, o qual aboliu a morte. O que é abolir? Foi mencionado na oração, famílias tristes por alguém partir. Agora, veja, o cristão, quando ele parte, ele sai do ruim para o melhor, ele sai do pior para o melhor. Porque aqui nós cremos na Bíblia ou não cremos? Ele aboliu a morte. Jesus disse, você passou da morte para a vida. Agora, vocês notem isso aqui, a abolição deixa de existir. O que nós chamamos? Morte, falecimento. Do cristão é o corpo ficar sem vida, porque a vida saiu do corpo, mas a vida não ficou sem corpo. Mas por quê? O que você está falando? Porque a vida entrou no corpo celestial. Já tinha um outro esperando, gente. Então nós temos que irmos, e é necessário conhecer a verdade. Agora você vai notar, aboliu a morte. E o que aconteceu mais? Então ele diz assim, e trouxe a luz, ao conhecimento, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, pelas boas novas, por essa obra consumada. Gente, falando várias vezes com a igreja, eu olhei, quando mencionei há pouco, quando Jesus estava se deparando com Pilatos, né? E Pilatos não conseguia entender, não conseguia mesmo, né? Ele disse, não acho nada, não acho defeito, não acho falha, não acho crime nenhum nele, né? E agora, no fim, Pilatos pensou assim, bom, nós temos pelo governo, pela Páscoa, o costume de soltar um condenado. Aí ele apelou até para essa. Quem sabe com essa eu posso me ver livre dele e livrá-lo. Bom, aí ele diz, tem esse e tem aquele. Qual dos dois vocês querem que solte? O bandido, o malfeitor, Barrabás. Aí ele disse, e que farei então com Jesus chamado Cristo? O que eles responderam? O que a multidão respondeu? O que o povão respondeu? O que os sacerdotes responderam? O que os principais dos príncipes do povo responderam?
que seja crucificado. Crucifica-o. Agora perguntamos, e você, o que ia falar? Você já pensou? Você e eu teríamos que dizer a mesma coisa. Ou você não queria ser salvo? Queria ou não queria? Você já parou para pensar isso aqui, gente? Nós temos que conhecer a verdade. A minha alma diz, crucifica-o, porque ele passando por isso, eu sou liberto, ele aboliu a morte para mim, morrendo. Vai pedir para que ele seja crucificado, ou você vai pedir para que ele seja solto? Isso aqui é tremendo, profundo demais, mas eu não tenho coragem para... Mas e daí? Você tem coragem para pedir para que ele seja solto? Então você teria coragem para pedir, eu quero permanecer condenado. Vocês entenderam? Entenderam? Então nós dizemos, a nossa crucifica. Ele não podia libertá-lo. Ninguém podia, porque estava determinado que ele ia pagar a tua dívida, a minha dívida, a nossa dívida. É ou não? Glória a Deus. Agora vamos observar, né? Quando no parágrafo 30 dessa mensagem, né, Deus é identificado pelas suas características. Veja, é exatamente a maneira que os espíritos serão nos últimos dias. Apenas a característica deles detectará se é de Deus ou não. Um deles estará certo e o outro estará errado. Você apenas saberá isto através da característica de Deus. Mas e qual é essa característica de Deus? Essa diferença? Jesus chegou a dizer, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que no parágrafo 37, ele diz assim, outra vez, as características de Deus não são naturais. E agora? Elas são sobrenaturais. Porque ele é criador, ele é sobrenatural. E quando a característica de Deus começa a mostrar a si mesmo, é tão incomum na maneira moderna de pensar, que isto os lança fora da linha. Eles não podem compreender isto, mesmo ele nunca se afastando da sua promessa. Deus em todas as eras. Veja, é tão incomum. A coisa agora está chegando no final. Tá? No final. São Mateus 24, vocês conhecem. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas vocês vão notar, o profeta dá um esclarecimento aqui, do parágrafo 40. Ele diz assim, agora, José era um homem justo nos dias de José e Maria, não o José do Egito. Né? Ele era um bom homem e, sem dúvida, Maria lhe havia dito sobre a visita de Gabriel, o anjo. E como ela foi envolvida pelo Espírito Santo, e conceberia e teria um filho, e seu nome seria chamado Jesus. Como teria ela dito isto a José? José, você entendeu? Não. Aí ela começou toda a história. Agora você entendeu, José? Não. Gente, vamos pensar isso aqui, quer dizer, do curioso vem o sério desse assunto. Veja, mas o que era? Eles eram comprometidos como que noivos para um próximo casamento.
E José, como é que ficava? Não sei. Ele pôde olhar em seus olhos castanhos e ele pôde ver a inocência disto e ele queria crer naquilo. Ele queria crer naquilo. Eu não consigo, e ela já me explicou quantas vezes? 50, agora já 51 vezes ela me explicou isso. Eu estou dizendo esse número, né? E ele queria crer naquilo. Mas ainda não entendeu, José. Eu tenho orado e expliquei tantas vezes. Eu não pedi isso. Ela pediu isso. O anjo veio a mim. Agora pense em você. Você pediu isso. O anjo veio a você. A mensagem veio a você. É Deus que veio a você. Eu não pedi isso. Aí ele disse, ele queria crer nisso com todo o seu coração, mesmo sendo muito incomum. O que está acontecendo? Ele, José, o que está acontecendo? Agora vamos pensar nós, o que está acontecendo nesses dias? Aí ele diz assim, mas ele intentou abandoná-la em segredo. Falou consigo mesmo, com os seus botões, amanhã eu não vou estar mais aí. Essa noite eu vou ajuntar a minha mochila e se mandar. É muito incomum. Está escrito, quer dizer, eu vou embora. Eu não consigo. E aí você sabe, não querendo infamá-la. Agora, observe. Se um homem é sincero nisto, Deus achará alguma forma para mostrar àquele homem que isto é a verdade. Nós necessitamos conhecer a verdade. E agora, o que diz o profeta? Se o homem, quer dizer, a pessoa, guarda isso aqui, é sincero nisso, Deus achará alguma forma para mostrar àquele homem que isto é a verdade. Ele, Deus, está obrigado, se você é sincero. Se você vê isto e se afasta disto, então você tem que ser julgado. Mas se você é sincero, você verá a verdade. Ei, glória a Deus. Quem é da verdade verá a verdade. Quem é da verdade crerá na verdade. Quem é da verdade será liberto daquilo que não é verdade. Você sabe que quem conhece a verdade também conhece o que não é verdade. Enquanto você não conhece a verdade, você não conhece o que não é verdade. Essa é a característica que o profeta está falando. Guarde esse parágrafo aqui, 41. Agora José estava simplesmente propenso. Ele disse, é tão incomum. E hoje, nós estamos na mensagem da conclusão e não do começo. E no final, na conclusão, é tão incomum. É tão difícil. O inimigo fará o que ele pode fazer. E fez e vai fazer. Nós estamos não num piquenique, mas numa batalha. O cristão, ele é uma flor, é do deserto, não de uma estufa. Então nós aguentamos, nós recebemos, mas temos toda a armadura de Deus que nos protege. Aí ele diz no 42, essa é a maneira hoje que as pessoas, bons homens excelentes, homens de bom caráter, bons ministros, muitos deles sacerdotes e assim por diante, são bons homens, porém a vindicação sobrenatural da promessa desse dia é tão incomum. Desse dia, isto os tira fora de equilíbrio. Isto acontece por causa da demonstração das características de Deus, que são sobrenaturais. São sobrenaturais. Agora, tremendo isso aqui. No 43, José
sendo um homem justo, seu marido não querendo expô-la publicamente, ele não podia crer nisto. Ele tentou, porém, enquanto ele pensava, eu vou embora, eu não consigo, eu quero crer nisso, mas eu não consigo. Irmãos, eu já tive pessoas que vieram falar comigo chorando, dizendo, pastor, eu quero crer nisso e não consigo, chorando. E eu disse, eu não consigo descrer disso. E a pessoa diz, eu não consigo crer nisso, eu não consigo descrer, e creio cada vez mais, e você crê cada vez mais nisso, gente. Aí, enquanto ele estava pensando nessas coisas, talvez ajuntando uma coisa aqui, outra ali, essa aqui eu vou largar, e essa aqui eu vou levar, o anjo do Senhor naquela noite veio falar com ele. Deus tem um jeito de mostrar a verdade para quem é da verdade. Ele entra em cena, ele envia seu anjo. Agora notem bem, agora ele não tem que falar. Em sonhos, ele pode revelar a você através da sua palavra. Ele mostrar que a palavra é certa. Se você é o suficiente sincero, que está assim, né, para olhar nela, se você é suficiente sincero para olhar nela, na palavra, e ver se isto é a característica de Deus, que está se mostrando, mas sempre em pleno acordo com a palavra prometida. Ele não sai disso aqui, ó, ele não sai fora desse quadro, desse plano que ele tem. Agora, no parágrafo 58, ele diz assim, Jesus disse em São João 10, 37, se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creiais em mim. E eles disseram, tu és homem e te faz Deus a ti mesmo. Vamos olhar um pouquinho aqui em São João capítulo 10, nós vamos observar, quando no versículo 37, São João 10, 37, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, veja, no 38, se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Agora, volte para o versículo 30, todos conhecem de cor, eu e o Pai somos um. Aí, no versículo 30, os judeus, então, pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu Jesus. Eu penso que ele fez assim, esperem um pouco, né? Esperem antes de me apedrejar. Daí eles ficaram só com a bala na arma, né? As pedras nas mãos. Aí ele disse assim, esperem um pouco, né? Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual das obras, destas obras, quereis me apedrejar? Por qual das obras? Agora veja o que eles responderam. Eles responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra. Então eles reconheceram que tinha visto as obras de Deus através dele. Mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Está vendo? Pela blasfêmia. Quer dizer, eles não viam Deus. Ele veio para o que era seu, eu li antes. Né? E os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam. Quem é da verdade o recebeu. Quem é da verdade o recebeu hoje. Quem é da verdade conhecerá a verdade.
por isso o profeta disse, nós queremos conhecer a verdade. Por que o profeta diz? Agora, a tua alma também diz, eu quero conhecer a verdade. Eu preciso conhecer a verdade. Eu necessito conhecer a verdade. Para essa hora, sempre consoante a isso aqui, ó. Tá? Agora, no parágrafo 110, tem muita coisa aqui que é expressa. Agora, no 110 ele diz, veio, aquilo mostrou o que ele era, aquele profeta, Deus profeta, mas eles não viram. Tá? Eles não viram. Veja, no mesmo capítulo 10 de São João, no versículo 26, você observa, São João 10, 26, Jesus diz, mas vós não credes, por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. Chamou eles de ovelhas, mas não das minhas. E agora? Aí as ovelhas, as que conhecem, as pessoas a quem ele, de alguma forma, leva a conhecer a verdade, elas agem diferente. Veja, São Pedro disse, ele deixou Jesus, o nosso exemplo. Nós temos que ter momentos até de silenciar. Mencionei na reunião, quando em Provérbios, né, Provérbios 16 e versículo 16, a Bíblia mostra, no 16, quanto melhor é adquirir a sabedoria, né, do que o ouro. Mas uma barrinha de ouro eu realizaria todos os meus sonhos, mas a sabedoria vale mais do que isso. Você está notando que ele diz, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata, né? Do que a prata, prudência e sabedoria. O sábio é prudente, o prudente é sábio. Quem for prudente naquele tempo guardará silêncio. Sabia que o silêncio é uma das armas que os eleitos devem usar nos últimos dias? Silêncio. Vamos precisar. Com o silêncio, Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou salvação a essa pessoa. No silêncio. Zaqueu estourou. Aí Jesus pode dizer, mas eu não falei nada. Quando ele entra, alguma coisa acontece. Sim, Senhor. Ei, glória a Deus. Então ele diz assim, não, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas, quem é da verdade, ouve a minha voz, crê naquilo. Mas vamos observar ele dizendo aqui, ó, veja, mais do que um profeta, ele era Deus, tudo que os profetas eram, estava nele acrescido. Os profetas apenas tinham uma porção da palavra. Ele tinha toda a palavra, ele era a palavra em sua plenitude. Mas observe, Deus muitas vezes falou de diversas maneiras, através de porções aos pais, pelos profetas, a nós agora falou por meio do Filho. Agora eles não viram. Agora, quem vê o que está acontecendo no dia em que nós estamos vivendo? Só os eleitos. E os outros só vão ver quando acontecer. Jesus falou de Noé. Aí ele disse, não perceberam até que veio o dilúvio e os consumiu a todos. Aí eu ficava assim, pensando, como não perceberam se levou 120 anos sendo feita uma coisa estranha? Aí Deus me mostrou, eles não perceberam que era de Deus. E hoje não percebem que é de Deus. Um homem me perguntou, o que vocês fazem nessa igreja? Difícil responder, né, pai?
Parece que sempre fica do mesmo. Tá? Tudo do mesmo jeito, eu já vi lá, começou lá, agora já tem 5, 10. Bom, difícil, mas não é que eles têm que entender. Eles só vão reconhecer quando, depois que acontecer. Quando vier isto que está para vir, saberão que houve no meio deles um profeta com a mensagem que prepara a noiva para o arrebatamento. Mas mais um pouquinho aqui para chegar à conclusão. No 117, o profeta diz assim, veja, quando Jesus estava na terra, ele tinha muitos com ele. Ele olhou ao redor e viu a congregação. Ele queria se livrar deles. Ô, irmão Brana, por que o senhor fala uma coisa dessa? Mas o profeta disse, e eu não disse, mas eu li o que ele disse. Ele disse, a não ser que comas a carne do Filho do Homem, beba seu sangue, não tem vida em si mesmo. No 119, ele nunca explicou isso. Hoje, a tendência humana, me explique isso. Você pode me explicar isso? Isso é a tendência humana. Você já falou isso para alguém? Você pode me explicar isso? Explicou? Ele nunca explicou isso. Ele não tinha que explicar isso. E hoje ele tem que explicar? Característica de Deus. Ele agita a sua fé, às vezes, para ver o que você fará. O que você fará com? Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem. Mas você sabe. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem, porque se soubessem, eles não teriam. Eles ajudaram. Aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, nos salvar. Você entendeu o que eu disse antes? Eles ajudaram a nos salvar. Aí o profeta diz, temos que ter muito respeito pelo povo de Israel. Então ele diz assim, para ver o que você fará. Ele está fazendo a mesma coisa nesse dia. E nós estranhamos, né? Mas não podia, não devia. Ele está fazendo a mesma coisa nesse dia, sim. Deixe isso lhe parecer um pouquinho fantasmagórico e ver onde você está firmado. Se você realmente crê. E agora? Então, no final do parágrafo 122, ou no final do 120, no final ele diz, toda aquela congregação foi embora. Muitos deles, sobraram só os 12. E ele, isso nunca moveu os discípulos. Eles não puderam explicar isso. Ele não explicou, eles não puderam explicar. Todos foram embora, menos esses, e ele nunca explicou isso. Ele não tinha que explicar. Agora, o que é somente crer? Sem explicação. Foi cantado isso aqui, ó. Aí nós notamos. Parte do 122 eu mencionei. Agora, no 129, ele expressa dizendo, observe aquela mulher, algo aconteceu com aquela semente predestinada lá no fundo do seu coração, falando da samaritana. Aí, ele expressando no 131, quando isto chegou, foi trazido à vida. Ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Isso aqui é corrupção. Mas já nós estaremos no incorruptível. Promessa dele? Promessa dele, gente. Queremos e necessitamos conhecer a verdade. Agora você começa a ver diferente isso aqui, ó. Aí, a mulher disse, veja que tu és profeta. O que eles disseram? Nós temos que matá-lo.
Vê a diferença. Ele é Beelzebul e assim por diante. Agora, ele expressa no parágrafo 163, ele diz assim, ele diz, agora olhem para mim só um momento. Aí o profeta mostrando essa situação. Nós lembramos quando em São João 20, 29, Jesus diz, bem-aventurados que não viram e creram. E nós lembramos que o pai daquele menino que estava, né, com aquela epilepsia assim, tu podes crer, eu creio, ajude a minha incredulidade, porque as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. O profeta, ele diz, tudo que a noiva necessitará até lá, Deus fará com que ela fique sabendo. Ele fará. Você crê nisso? Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo, certo é certeza, que aquele que vós começou a boa obra, aqui ele diz antes dos tempos, dos séculos, antes, pelo seu propósito, ele que começou isso, então não foi agora, aperfeiçoará isso até o dia de Cristo Jesus. Amém. Então agora veja, eu creio que Deus dirigiu para nós vermos isso aqui, tá? Agora os outros, não, os outros é assunto dos outros, nós temos que ver o que é nosso assunto. Aí ele diz, olhe para mim um momento. Jesus disse, Pedro e João disseram, passaram pela porta formosa, disseram para aquele homem, olhe para mim, olhe para nós. O profeta diz, eu não te conheço. E agora se o Espírito Santo, alguém além de mim. Aí por que ele está falando? Ele estava mostrando agora para a igreja a presença de Deus em carne novamente. Veja, tá? O Filho do Homem, em um Filho do Homem. Aí ele diz assim, então alguém além de mim vir e revelar o que está em seu coração, a Bíblia diz, a palavra de Deus é mais afiada do que alguma espada de 2 gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. Isto é exatamente o que a Bíblia diz. Aquilo revela então o segredo do coração. Veja como o profeta era temente. Ele nunca dizia eu. Aqui ele está dizendo algo além de mim. Eu não sei nada de você. Eu não sei nada de você. Aquilo que ouvimos hoje, eu não sei nada, mas a palavra sabe. A palavra conhece. E ele é a palavra, e ele é a verdade. A tua palavra é a verdade. Aí você vai notando os que são da verdade. Queremos conhecer. Porque o profeta começou... Às vezes você pega a frase até na oração dele. Ele diz, esforço. A coisa é isso. Nós queremos saber o que é verdade. Agora ele mostra esse acontecimento. Ele diz, seria a característica de Deus, algo além de mim. Eu não conheço. É a palavra manifestada neste dia. Quantos creem nisto agora? Eu levanto a minha mão, eu creio nisso. Vamos ficar de pé. Nós vamos inclinar as nossas cabeças e nós vamos cantar aquele corinho que diz, ele é tudo para mim. Feche teus olhos e reconheça isso. Sem ele você não pode, mas ele é tudo. Ele não é só uma parte, ele é tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o
quem não confia nele, ao responder a tua oração, segundo as tuas necessidades, Ele está aqui para te dar aquilo que você veio buscar. Senhor Deus, querido Pai Celestial, aqui está esta congregação, os pastores, caras, toda esta equipe, essas famílias, essas pessoas preciosas que buscaram aquele preço do Pai. Ó, pagando a nossa dívida, e agora o Senhor nos amou e cuida de nós, com todas as nossas necessidades atendendo. Se buscarmos aqui em primeiro lugar, o demais será acrescentado, terá solução, terá resposta. Ó Deus amado, aquele problema que não tinha solução, o Senhor já está resolvendo. Aquilo que a medicina não pode, Ele é tudo para resolver. Aleluia, está aqui nos perdoando, dando-nos esta bênção, para a glória do Senhor. Nós oramos com muita gratidão. Acrescenta-nos a fé, é tudo possível, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Por isso, aplaudimos. Graças a Deus. Amém. Graças. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Levante suas mãos, por favor, pastor Afonso. Bastante gratidão. Ore pela vida dele, pelo que Deus está fazendo, não é? Lembrar de todos os pastores, todo esse grande ministério da noiva. Deus dê vida abundante para o pastor Afonso, saúde, pastor José Carlos Santana, saúde, vida abundante, sua família, suas congregações. Oh meu Deus, graças te damos, Senhor. A resposta veio. A resposta é Ele. Hein? Ele é a resposta de tudo. Agora temos que encerrar. Já pensando na próxima visita do pastor Afonso. Vamos programar aí, né, a próxima. Mas estamos agradecidos a Deus, não é? Amanhã teremos a escola dominical ali em Campo Largo e o pastor Afonso estará ali com o pastor Genivaldo na Fazenda Rio Grande. Cremos também que será mais um tempo abençoado, né? E nós vamos ter agora, após o culto, um lanche para toda a igreja. Nós gostaríamos da presença de todos. Vai demorar muito, é próximo aqui. Nós convidamos os visitantes também, se não tiverem compromisso, são bem-vindos a estar conosco aí, tá bom? E compartilhar ali com esse pequeno lanche, é simples, mas é de coração para todos que vão participar. É bem perto aqui, então aqueles que não sabem, nos acompanhem. E vamos nos despedir agora, com bastante gratidão. Você já está curado? Amém. Está livre de todos os males. Amém. A dor foi embora, né? A preocupação foi embora, a dúvida foi embora. E Deus vai continuar guiando os nossos passos. Né? Estamos agradecidos a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças, encerrar este tempo. Senhor Jesus Cristo, depois de tudo que nós vimos e ouvimos, nós vimos com os nossos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos o que o Senhor fez esta noite em prol da tua igreja, do ministério do Senhor. Pai bendito, conserve, Pai, esta igreja neste espírito
Conserva o teu povo nesse espírito, ó Deus, de confiarmos cada dia mais em Ti, de estarmos descansados e cremos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Teu profeta nos diz que nada está fora de ordem, tudo está no plano predestinado do Senhor, e nós fazemos parte desse plano, como sementes eleitas desde antes da fundação do mundo. O Senhor está cuidando da semente eleita. Pai bendito, nós levantamos nossas mãos em favor do pastor Afonso Rotemir. Dê saúde, vida abundante para ele. Guie os seus passos, ó Pai. Continue amparando ele, Senhor, nesta grande obra, nesse ministério, da noiva de Jesus Cristo. Pedimos também, ó Pai, Tua graça, favor do pastor José Carlos Santana, sua família, seu ministério, a estarmos todos de mãos dadas, ó Pai, todos unidos na fé, unidos em espírito e em oração, para continuarmos esta jornada, crendo que o final de tudo isto é o encontro com o Senhor nos ares. Está chegando aquela grande hora, ó Pai. Conserve esta igreja debaixo do sangue do Senhor, protegida, livre de todo mal, livre de todo espírito, ó Pai, contrário à Tua palavra. E agora nos despede em paz, nesta atmosfera curadora, atmosfera libertadora da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.